A meditação é uma prática muito poderosa que tem sido usada há milhares de anos no mundo todo. Muitas pessoas, quando ouvem falar de meditação, começam a imaginar monges em paz, no topo de grandes montanhas, com as pernas cruzadas e apreciando a natureza. Mas, na verdade, a meditação está ao alcance de todos e ela tem se tornado cada vez mais popular. Milhares de estudos já comprovaram os mais variados benefícios que podem ser obtidos por meio da meditação, e eu escolhi 7 dos mais extraordinários que podem mudar a sua vida. Desenvolvimento do cérebro. Um estudo realizado em Harvard descobriu que praticar a meditação durante 8 semanas aumenta a densidade da massa cinzenta e desenvolve 3 partes cruciais do cérebro. O hipocampo esquerdo, região responsável pelo aprendizado e pela memória, principalmente na questão de reter informação e de transformar a memória de curto prazo em longo prazo. O córtex cingulado posterior, região que possui forte conexão com outras áreas cerebrais e está relacionado com a parte do controle emocional e com a recuperação da memória. A junção temporoparietal, região do cérebro associada à percepção e ao processamento de informações, e responsável pela empatia e pela compaixão. O mesmo estudo ainda descobriu que a prática por 8 semanas reduziu a amígdala cerebral, região associada ao medo, estresse e ansiedade. Melhora as emoções. Talvez os 3 pontos que mais afetam as pessoas atualmente são depressão, estresse e ansiedade. Um estudo concluiu que pessoas que praticaram meditação tiveram uma redução considerável nos 3 aspectos, e mesmo após 6 meses os participantes ainda apresentavam efeitos positivos. Outro estudo analisou pessoas que haviam sofrido depressão no passado e concluiu que a prática de meditação diminuiu consideravelmente os pensamentos negativos e as disfunções cerebrais. E ele foi ainda mais longe, descobrindo que a meditação pode ser tão poderosa ou até mais que muitos medicamentos usados para tratar a depressão. E o melhor, sem efeitos colaterais e de graça. Também foi descoberto que a prática não somente ajuda a lidar melhor com o estresse, como também diminui drasticamente a quantidade de estresse. Pesquisadores analisaram pessoas diagnosticadas com distúrbio de ansiedade generalizada e concluíram que meditar por apenas 8 semanas diminui significativamente os sintomas da ansiedade. Eles também observaram que a meditação foi mais efetiva que a grande maioria dos medicamentos normalmente usados. Impulsiona a saúde e o bem-estar. Um estudo que durou 5 anos analisou centenas de participantes com alto risco de problemas cardíacos e constatou que a prática diária de meditação reduziu em 48% os riscos de ataques cardíacos, AVCs e até de morte. Um outro estudo, realizado com pacientes hipertensos, descobriu que após 3 meses de meditação, os pacientes tiveram uma queda drástica na pressão sanguínea e, em muitos casos, havendo até a retirada do uso dos medicamentos. Pesquisadores também descobriram que a meditação reduz os níveis de inflamação no corpo, melhora os processos de recuperação das células, melhora a disposição de energia, eleva em quase 50% a imunidade e em 65% o bem-estar. Agora, o mais surpreendente de todos. Elizabeth Blackburn, ganhadora do Prêmio Nobel, descobriu que a meditação provocou alterações genéticas, mais precisamente no tamanho dos telômeros. Para quem não sabe, os telômeros estão fortemente associados ao envelhecimento das células. Telômeros curtos são sinal de envelhecimento acelerado. A prática de meditação diária desacelerou o encurtamento dos telômeros e o processo de envelhecimento, ou seja, a meditação pode prolongar a sua vida. Neutraliza dores. Um estudo comparou mestres de meditação com pessoas não praticantes em um teste de dor. Todos os participantes tiveram suas atividades cerebrais monitoradas enquanto recebiam ondas de calor dolorosas. Os mestres apresentaram menor atividade cerebral relacionada à dor, e apesar de ainda receberem esses sinais nervosos, eles não sentiam tais dores no corpo. Outro estudo surpreendeu ainda mais ao descobrir que a meditação pode reduzir cerca de 40% da intensidade da dor e 57% das dores. Só para você ter uma ideia, muitos medicamentos usados para aliviar a dor reduzem tipicamente algo em torno de 25%. Ajuda a superar hábitos ruins. Uma pesquisa recente descobriu que o hábito de meditar estimula o crescimento do córtex pré-frontal dorsolateral, região do cérebro responsável pela força de vontade. Consequentemente, concluiu-se que meditar aumenta a capacidade de superar hábitos ruins e de criar novos hábitos. Um estudo realizado em 2014 separou um grande grupo de alcoólatras em 2 grupos menores, que foram submetidos a um programa de recuperação de 8 semanas. O grupo de controle seguiu o programa típico de recuperação. Já o outro grupo seguiu o plano e praticou meditação diariamente. 1 ano depois do término do tratamento, os pesquisadores descobriram que 20% dos participantes que seguiram apenas o programa tiveram recaídas.
Por outro lado, dos que praticaram meditação diariamente, apenas 8% tiveram recaídas. Pesquisadores concluíram que a meditação reduz os desejos pelos hábitos ruins e aumenta a sensação de estar consciente. Aumenta a concentração e a performance. Em 2010, pesquisadores submeteram participantes a realizarem tarefas extremamente entediantes e repetitivas, como procurar por pequenas diferenças entre linhas. Os pesquisadores descobriram que o grupo que havia meditado antes da atividade apresentou uma performance superior, sugerindo que a meditação aumentou a concentração dos participantes. Outro estudo realizado com trabalhadores descobriu que a prática diária de meditação elevou a conectividade deles com o cérebro, aumentando o controle da atenção, da resistência contra as distrações e ainda elevando a quantidade de tempo que eles conseguiam se concentrar em apenas uma tarefa. Também foi constatado que a prática diária de 20 minutos de meditação aumentou drasticamente a performance das habilidades cognitivas dos participantes. E por fim, mas não menos importante, a meditação pode fazer você se tornar muito mais feliz. Um famoso estudo realizado em 2004 apresentou resultados impressionantes ao analisarem por meio de eletrodos as atividades cerebrais de monges que meditavam há muitos anos. Os pesquisadores descobriram que os monges possuíam 30 vezes mais a quantidade de ondas gama no cérebro, se comparadas com pessoas não praticantes de meditação. As ondas gama estão fortemente associadas a diversas características, como inteligência, compaixão, autocontrole e, é claro, felicidade. Outro estudo relatou que a prática diária de meditação aumenta a quantidade de emoções positivas no cérebro. E ainda melhor, foi descoberto que a quantidade continuava subindo com a constante prática de meditação ao longo do tempo. Agora me diga, o que você está esperando para começar a meditar?